tudo bem? Espero que estejam felizes, com saúde, porque hoje nós vamos falar um tema muito legal, que é como está a equipe de vocês. Está motivada ou está desmotivada? Sim. Então hoje a ideia é falar como lidar com essa desmotivação da equipe. Quero ajudar vocês a pensar, refletir e criar novas possibilidades de vocês melhorarem a motivação interna de cada um dos membros da equipe de vocês. Então, convide mais pessoas para estar nessa aula de hoje, manda aviãozinho, curtam aqui o nosso canal, se inscrevam no canal do YouTube e queremos mais e mais pessoas conhecendo esses conteúdos. E fico muito feliz porque várias pessoas já me deram retorno das aulas passadas que gostaram muito. Então, quem não assistiu ainda, entra lá no nosso canal do YouTube, que tem aula de feedback, tem aula de comunicação eficaz não violenta e várias outras, uma infinidade de aulas lá que pode contribuir para o seu dia a dia aí no cartório. Então a gente vai tomar mais um café, né, com a liderança extrajudicial, toda quinta-feira nesse horário. Me digam aí de onde vocês são, qual a cidade, quero saber aí quem está comigo. Então quero iniciar assim. Quando a gente tem uma equipe trabalhando conosco, a gente tem que ter uma percepção de como as pessoas estão vendo o nosso cartório. Elas enxergam o nosso cartório como algo que paga apenas um salário, que ela tem que cumprir 8 horas diárias de trabalho, que ela vai lá para bater o ponto, que ela está lá para executar uma tarefa e nada disso é errado. Mas se ela está lá só por isso, daí eu preciso que você fique alerta. Ou se ela vai lá para o cartório para ajudar as pessoas a melhorar a economia da cidade, a levar ideias, a fazer com que aquele cartório seja reconhecido como um serviço célere, eficiente, eficaz, que tenha energia, que tenha luz naquele lugar. E daí ela se motiva de estar lá participando desse processo. Como que está a equipe de vocês? Me conta aí. É um cenário mais cinza, né? O primeiro exemplo que eu dei, que ela vai lá por obrigação e para pagar os seus boletos, ou se ela está lá por um propósito, num cenário mais colorido, mais frutífero, que ela enxergue benefícios. Só que tem uma notícia para dar para vocês. Quem constrói esse lugar é o titular. É quem está na frente da gestão. É ele que proporciona esse movimento para a equipe enxergar dessa forma. Então ele precisa estar envolvido para passar essa cultura, esse jeito de atuar. E com isso ele faz com que a equipe fique muito mais motivada e muito mais focada no resultado do propósito do cartório. Vocês vão cansar de me ouvir falar a respeito disso. O cartório só existe para atender uma necessidade da sociedade. Então, o titular só existe se existir cartório. Se não existir cartório, não existe titular. Se não existe titular, não existe equipe. Então, é a obrigação do titular fazer esse movimento para a ação. Fazer esse movimento para que as pessoas entendam o propósito do cartório. Que ela está ali para construir algo muito enriquecedor para a cidade. Que ela transforma vidas, que ela melhora a economia da cidade, que ela consegue gerar mais renda para o município. Olha que diferente. Então pensa aí comigo, como o seu time está vendo e vivendo e sentindo a vida aí no seu cartório? Escreve aí para mim. E escreve mesmo, qual a sua percepção? Porque se você não assumir que você está nesse lugar, como que vai mudar? Como que vai fazer diferente? Então eu preciso assumir, né? Eu faço meu diagnóstico e faço meu diagnóstico real da onde eu estou para poder definir para onde eu quero ir. Porque se eu ficar só no sonho e não consigo olhar o que eu estou vivendo hoje, eu não vou gerar um resultado diferente.
eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E a gente já percebeu um movimento gigantesco pós-pandemia. A gente já tinha isso antes nos cartórios, das pessoas pedirem demissão, saírem para trabalhar em outros lugares, mas agora, pós-pandemia, isso aumentou muito. Muito, muito, muito mesmo. Os indicadores estão altíssimos. Uma, que as pessoas estão muito mais doentes, porque elas sofreram um processo de depressão, de sensação de perda de vida, de risco de perder a vida, né? Que acionou alguns gatilhos nela e ela ainda não conseguiu voltar pro. Tanto é que a gente já criou vários treinamentos aí de inteligência emocional, inclusive tivemos a live ontem, né? Com o Ângelo, vários outros treinamentos de cuidar das pessoas, de olhar para a essência das pessoas. Porque se a gente não fizer esse movimento, as pessoas não sabem para onde vão, elas estão perdidas. E também tem uma outra característica, as pessoas perceberam que elas ganharam muito mais tempo de vida trabalhando em home office, trabalhando em casa, fazendo a entrega à distância. Então elas viram que era possível. Então, se hoje não é mais possível eu trabalhar em home office, eu posso pedir demissão e fazer esse trabalho aqui, porque daí eu cuido da minha filha, estou aqui em casa, almoço em casa, não perco uma hora de ida para o trabalho, uma hora de retorno, melhora a minha qualidade de vida. Então, com esses fatores, aumentou muito o processo de demissão nos cartórios. Muitas pessoas pediram para sair. E daí isso causa um transtorno, né? Vocês sabem. Porque daí eu tenho que fazer processo de seleção de novo, tenho que treinar de novo a pessoa, tenho que ver se ela vai gostar da cultura organizacional aqui. Se eu não vender bem essa ideia, ela vai pedir demissão ou ela não vai se ajustar e daí eu preciso demitir e daí começa tudo de novo. E isso é muito cansativo. Por isso que a gente vê muitos profissionais dentro dos cartórios com má qualificação técnica, com má qualificação comportamental, porque o titular não consegue demitir porque ele não quer fazer processo seletivo de novo. Sim, não quer fazer. Ele está cansado e eu compreendo isso. Eu compreendo, porque é muito difícil, né? A gente escolhe uma pessoa, se dedica à pessoa e a pessoa não dá certo. Mas o que eu posso fazer durante esse período para ajudar que as pessoas permaneçam e que as pessoas qualificadas permaneçam e que essas pessoas qualificadas ainda gostam de trabalhar aqui, ainda têm orgulho de fazer o que é necessário ser feito. Então, esse movimento a gente precisa estar trabalhando. E isso mexe muito nas relações das pessoas. A gente tem um dado daquela pesquisa da GPTW, das melhores empresas para se trabalhar, onde a prioridade é gestão de pessoas. A prioridade detectada para manter as pessoas trabalhando é o olhar para as pessoas. E olha só, um índice aqui, o maior índice dessa pesquisa, 42,6%, diz que a gente precisa desenvolver e capacitar as lideranças. Quem é que está à frente? Essas pessoas precisam ser cuidadas primeiro. Lembra a aula passada a respeito de prioridade? De saber dizer não? Isso, eu preciso cuidar da liderança primeiro. Porque daí, se a liderança está forte, atuante, ela consegue cuidar das suas equipes. Então, primeiro a liderança. Até, inclusive, a gente vai fazer o congresso em São Paulo agora, dia 21, 22, 23 de abril, estão todos convidados, onde a gente vai olhar para a liderança, vai olhar para a gestão, para fazer um processo de inspiração para a pessoa perceber o que já é feito, o que dá resultado, o que acontece, porque daí a pessoa fica animada para fazer. Existe uma possibilidade. Porque às vezes o líder ele fica retraído porque sempre foi feito assim, ele não sabe fazer de um outro jeito. E num congresso desses
com muitos colegas de trabalho, demonstrando muitos resultados, opa, lá fazem diferente, lá conseguiram aquele resultado, eu quero isso. Então dá força interna para eu ir buscar o meu desenvolvimento. Vocês percebem? O líder, ele faz acontecer. Então, essa pesquisa foi identificado 42,6% como prioritário ao cuidar da liderança. Depois, o segundo indicador, o segundo índice, 37,3% para a cultura organizacional. E o quanto tempo a gente cuida da cultura? Muito pouco. O que é cultura? As pessoas chegarem aqui e saber como que funciona esse negócio. Né? Tem cartórios que as pessoas entram e rapidamente são capturadas, elas já estão fazendo bem, já conseguem entregar, já tem uma produtividade alta, se relaciona bem com a equipe. Por que isso? Porque lá a cultura é tão forte que a pessoa chega, ela já entra no mesmo ritmo. Óbvio que tem etapa de treinamento, né? O tempo da pessoa entender o processo. Ok, isso faz parte de todos os lugares. Mas também, quando a cultura... Porque sempre tem, né? Tem essa cultura que dá certo, que gera resultado, e também tem aquela cultura que não dá certo. As pessoas chegam lá, sempre ficam se atrasando, né? Sempre o índice de erro é muito alto. Até o novato chega no mesmo ritmo. Por quê? Porque ele é capturado pela cultura. Ele vai fazer aquilo que é mais relevante para a cultura organizacional, mesmo sendo atos negativos. Ele é capturado. Então, 37,3% é cultura organizacional. O outro é comunicação interna, 30,7%. Olha só o nível de importância de uma comunicação. E daí eu nem vou falar muito sobre isso, porque tem uma aula lá exclusiva falando sobre comunicação eficaz. Entra lá no nosso canal do YouTube, vai estar lá a aula. Então, é relevantíssimo a comunicação. Depois, a experiência do colaborador, 29,6%. Só depois, aquilo que ele aprendeu durante todo o tempo dele ativo em atividades profissionais, que vai ser importante dentro do cartório. Então ele precisa de uma liderança ativa, ele precisa de uma cultura forte e ele precisa de uma comunicação eficaz. São os 3 pontos principais que essa pesquisa demonstrou. E depois vem as outras coisas, novas políticas, saúde mental, diversidade e inclusão, marcas empregadoras, transformação digital. Mas se você pegar essas 3 principais, que têm índices mais altos, vai fazer uma transformação aí no seu cartório. Os fatores que geram desmotivação e afastamento. Daí eu quero que você observe aqui alguns fatores que eu vou falar, mas não se distraia com a minha fala. Reporta diretamente lá para o cartório, para você reconhecer como que está lá no seu cartório. Se você não faz alguma coisa dessas, ou que está gerando resultado e você sem saber está atuando de uma forma errada que está valorando esse resultado negativo que está acontecendo no dia a dia lá no cartório. Então, a desmotivação está diretamente ligada à inexistência de um motivo plausível de agir. Se eu não sei aonde eu quero chegar com aquela ação, é melhor não fazê-la. Eu tenho que entender aonde que eu quero chegar. Porque senão eu vou estar indo ao desencontro daquilo que eu acredito e vai gerar resultados negativos. E isso desmotiva as pessoas. As pessoas não gostam de trabalhar em lugares onde não tem resultados efetivos. Onde não tem celebração por resultado. Daquilo que ela faz não tem valor nenhum. É só mais um dia de trabalho. Todo mundo quer apoiar lugares que têm bons resultados. Olha só, nós temos um projeto social, né, que é o programa Chai, que é as programadoras da vida, onde a gente ensina meninas a programarem, meninas de 15 a 18 anos, com baixa renda familiar e que precisam estar sendo desenvolvidas para atuar no mercado. É um projeto lindo que a gente está fazendo. Então,
Como o projeto ele iniciou ano passado, né? A gente teve apoio de algumas pessoas que acreditavam na Chai, porque a Chai tem sucesso, então elas fizeram vários movimentos nos ajudando, foi excelente. Mas agora todo mundo quer participar do projeto. Nós já conseguimos doação de várias empresas que vieram ao nosso encontro querendo participar, para ampliar o projeto, vários voluntários para dar as aulas de tecnologia, as universidades estão nos procurando para ajudar no projeto. Então, quando existe bons resultados, todo mundo quer participar. E daí eu trago esse exemplo só para ilustrar, para você ter um cartório de sucesso. Porque daí todo mundo quer trabalhar no teu cartório. Todo mundo quer enviar currículo para lá. Tu nunca fica com uma escassez de pessoas. Porque a gente vai, olha só, a gente atua em 20 estados. O principal discurso que a gente ouve é: não, aqui na minha cidade não tem mão de obra qualificada para trabalhar em cartório. E não tem mesmo. Não tem uma formação de cartório. Até a gente está com o MBA aí rodando, que é para formar pessoas para trabalhar em cartório, né? Porque não existe isso no mercado. Então a gente está ajudando nesse sentido também. Mas se eu sou um cartório de relevância, sou um cartório de ponta, com resultados fantásticos, fazendo várias atividades socioeconômicas, sociais, ambientais, que gera visibilidade na sociedade, todo mundo quer trabalhar lá. E se a pessoa vem com vontade, com interesse, com garra em querer se manter nessa posição dentro do cartório, ela aprende o técnico facinho. O pior problema é o comportamental. Porque quando a pessoa é curiosa, quando a pessoa quer ficar naquele lugar, ela vai buscar conhecimento. E é tudo que a gente quer. Quando a pessoa vem com vontade, não, vem cá que eu te ensino, fazer uma procuração, fazer um inventário, fazer um cadastro, fazer uma finalização, uma digitalização, um atendimento, não importa qual setor. Só dela vir com vontade em aprender já dá vontade de ensinar. Agora, quando a pessoa não tem essa garra, é mais difícil. Só que ela vai ter essa garra querendo ir para um lugar de sucesso. E daí você, líder, você titular, é responsável de fazer com que o seu cartório fique na vitrine. Ele fique na ponta. Todo mundo entenda o que acontece lá e queira trabalhar lá. E é um processo de construção. A gente tem vários clientes assim. Que às vezes tem outros cartórios que vão lá pedir os currículos que estão no banco de talentos deles, porque eles não conseguiram lançar uma vaga no Instagram e não apareceu ninguém. Então, não é só uma ação que vai gerar o resultado. É um conjunto de ações. E esse momento, quando o cartório não tem resultado, está com dificuldade, só do estar reclamando, a gente já sabe como que está o cartório, né? Então, é porque existe uma falta de conexão com o propósito de existência do cartório. Então, tem um desalinhamento aí. E precisa ter esse alinhamento para o resultado acontecer. Então, quando o propósito das pessoas está conectado com o motivo da existência da empresa, gera um resultado fantástico. O contrário também é válido. Se não está alinhado ao propósito, ninguém tem interesse em trabalhar lá e permanecer lá pelo propósito, que é o que o titular quer. Ele está lá para pagar o boleto dele do mês. Ele está lá para cumprir 8 horas diárias. E às vezes a pessoa não tem uma vontade de fazer algo diferente na vida. Não tem uma ambição. Tanto é que está atuando lá no cartório só para pagar o boleto. Então, esse propósito precisa ser vendido o tempo todo. E quanto a você e seu time estão determinados a fazer aquilo para o qual a sua empresa existe? Como que você está, titular de cartório, com vontade de fazer a diferença? Eu sei que é difícil, mas é difícil só no início, porque é uma mudança de hábito, uma mudança
um jeito de fazer diferente. E daí, quando eu não faço dessa forma, eu tenho que fazer um esforço para começar a fazer. Nossa, a gente recebeu o depoimento de um aluno nosso, que é titular de um cartório, que ele nunca tinha participado de nenhuma atividade na Chai. Não era cliente de consultoria, nunca tinha feito nenhum curso, não tinha ido para congresso. Era o primeiro produto que ele tinha comprado foi o MBA ano passado. E com as aulas liberadas, porque o MBA ainda está em andamento, com as aulas liberadas ele começou a aplicar no seu dia a dia. E daí, semana passada, ele mandou um áudio feliz da vida, dizendo que ele tinha recebido um reconhecimento pelo Tribunal de Justiça do Estado, onde ele atua, né? Nem era do município dele, era do Estado, com um elogio de um excelente atendimento. E ele ficou tão impactado com aquilo, diz ele: Denise, como assim? Eu só fiz um bom atendimento, coloquei pesquisa, motivei as pessoas, falei a respeito do propósito e mudou o meu cartório. E eu comecei esse MBA achando que era mais um cursinho, não ia dar resultado. Só que quando eu apliquei isso e vi que só essa ferramentinha já me gerou um resultado, eu digo: nossa, imagina como que eu vou estar até o final desse MBA. E ele traz assim, Denise, eu era uma prefeitura que eu só atendia no balcão, que as pessoas não davam bom dia lá, não davam boa tarde, meus funcionários, eles não davam bom dia nem boa tarde, eles pegavam o serviço e ia executar e entregavam. Era péssimo o meu atendimento mesmo. E agora eu percebo isso. Só que eu estava tão inserido nisso que eu já sou titular de escritório há muitos anos. E olha só, há muitos anos. E estava achando que estava tudo certo, tudo normal. Porque eu não tinha uma referência. Agora, só com essa ação de ter alterado o atendimento, fazer mais humanizado, transformou. E a minha equipe disse que adorou. Que ela quer continuar desse jeito. Então a equipe entendeu o propósito. E é isso que eu quero passar para vocês aqui nessa aula, que é responsabilidade do titular fazer um movimento. É ele que faz com que mude a cultura organizacional para as pessoas se motivarem, porque a motivação vem de dentro de cada um. A gente não motiva ninguém. A gente cria um ambiente para a pessoa se motivar. Então ele levou lá a possibilidade de um atendimento diferente, criou, e daí a equipe veio com energia e correspondeu e viu o resultado. E quando ela enxerga o resultado, muda. Opa, eu posso fazer assim todos os dias e ser feliz aqui trabalhando nesse lugar. Então é isso que eu quero passar para vocês. Que vocês, titulares que estão aqui tomando café comigo hoje, né? Possam ter essa percepção de mudar o mindset, de fazer diferente, para que a equipe reaja. A gente não pode esperar que a equipe mude para o cartório mudar. Daí tem invertido os papéis. Não funciona dessa forma. Nunca vai funcionar. Porque tem que vir do titular. Tem que vir, hierarquicamente, tem que vir de quem está acima. Proporcionar o ambiente. E daí cada um faz o seu movimento no seu tempo. Então, olha só, trago alguns fatores aqui que geram desmotivação. Pega um papel e uma caneta aí e anota. Anota aí, porque daí você vai ficar com essa informação e vai dar uma revisitada nessa anotação ao longo das próximas semanas. Para ver se você não está fazendo algo, às vezes até no automático, sem percepção, igual esse titular que me deu esse depoimento, porque sempre faz assim, né? Então anota aí. 1. Falta de competência para exercer atividade. Eu tenho que ver se a pessoa tem competência para estar naquela função. Porque às vezes eu gosto da pessoa, faz anos que ela trabalha aqui no cartório, eu não quero demitir ela sempre gera resultado, mas eu confio nela, né? Muito bem esse discurso que a pessoa é confiável, mas não adianta ter uma pessoa confiável que atrapalha o meu dia a dia, que eu tenho que estar pagando um retrabalho, que eu tenho que estar pagando a desmotivação dos outros. Então, esse ponto deve ser observado. 2. Líder sem preparo emocional. Líder sem preparo emocional.
Às vezes o líder é autoritário demais, porque ele tem medo de perder aquela posição, né? Então ele tem que mostrar força naquilo que ele quer que os outros façam. Às vezes humilha as pessoas, é grosseiro com as pessoas, é irresponsável com algumas palavras que são ditas. Mas isso tudo é medo interno desse líder. Porque o líder que sabe que está no seu lugar, ele não precisa desse tipo de comportamento. E também tem aquele outro líder que é muito fraco, né? Que não consegue dar feedback, não consegue fazer um enfrentamento, vai enrolando, não toma decisão. Então a pessoa precisa ter um preparo emocional para estar nesse lugar. Por isso que lá na outra fala eu disse que o primeiro ponto lá da pesquisa, né, do GTPW, tem que ter foco no desenvolvimento da liderança. Então todo mundo aqui, por favor, no congresso em abril lá conosco, para a gente tratar específico sobre esse ponto. Vai ser muito legal. Já batemos o recorde. Tem mais pessoas do que o ano passado. 3. Falha constante de comunicação entre líderes e equipe. De novo, reporta o terceiro ponto daquela pesquisa, né? A falta de comunicação clara, efetiva, eficiente, que gere resultados, que eu esteja falando do fato, não esteja pessoalizando e responsabilizando a pessoa, né? Óbvio que a pessoa precisa ser responsabilizada pelo seu ato, mas ela tem que entender que é sobre o fato, sobre aquilo que não deu certo, ou sobre aquilo que deu certo. Não é para a pessoa dela. Falha de valorização por parte da liderança. Às vezes as pessoas fazem coisas muito legais, a equipe demonstra resultados, às vezes fica até mais tarde, tá ali querendo entregar aquilo e a liderança, nem bola dá. Ah, Denise, mas as pessoas são pagas para isso. Eu concordo, são pagas. Mas um reconhecimento de ser bem feito vale muito mais do que aquele valor pago e vale muito mais de não acontecer coisas erradas. Porque se eu valorizo, a pessoa se enche, ela se motiva, opa, gostaram que eu fiz desse jeito, vou fazer de novo, vou fazer melhor. Vem dela, interno. Mas qual é o ambiente que eu preciso proporcionar como líder, né? Valorizar, reconhecer, elogiar. Então, anota aí, falta de valorização por parte da liderança. 5, ausência de feedback. Tem uma aula lá específica sobre feedback. Se eu não der o feedback na hora, ele não é válido. A pessoa não consegue perceber, ela não consegue absorver. Então, aconteceu algo tanto de bom quanto de ruim, o feedback tem que ser dado na hora. Foco do líder apenas em erros. Está focado só naquilo que não funcionou. Naquilo que não funcionou, ele dá feedback. Agora, naquilo que deu certo, não fala nada, não fez mais que obrigação. Então, muito equilíbrio nesse ponto. Falta de oportunidade para desenvolvimento de profissionais e pessoas. E olha só, vou dar um outro depoimento. Esses dias um titular entrou em contato também, que ele vai participar do Congresso São Paulo e quer levar mais 3 pessoas da liderança para participar. E daí ele veio com uma dúvida. Denise, aqui na minha cidade, sempre é na minha cidade, né? Aqui na minha cidade, a gente qualifica as pessoas e elas vão trabalhar lá no concorrente, lá no outro tabelionato. Ou na prefeitura, ou abre um escritório de corretor, sei lá. Mas eu perco as pessoas. Daí eu respondi. Ou tu qualifica as pessoas para elas trabalharem contigo, ou tu fica com pessoas desqualificadas trabalhando contigo. É uma escolha. Na primeira, eu corro o risco de perder. Mas daí, o tempo que ele ficou comigo, ele teve uma alta performance. Porque eu desenvolvi ele, eu melhorei. Então, naquele tempo já valeu. E se eu tiver um ambiente apropriado, trabalhar com a cultura, trabalhar com feedbacks positivos, eu ainda tenho chance que ele permaneça comigo. Agora, eu ficar com uma pessoa desqualificada trabalhando, eu tô pagando o preço dobrado. Eu tô pagando pela ineficiência da pessoa.
é só um número mais ali ainda para me atrapalhar. Então, pensa se você não precisa qualificar as pessoas que trabalham com você. E, nossa, já vi falar também assim, ó, Denise, já dei um treinamento de atendimento para minha equipe, não preciso dar outro. Quando eu assumi o cartório, dei um treinamento lá com a empresa tal, veio aqui, treinou todo mundo. Às vezes não ficou com nenhum daqueles que estão lá, já trocou todos. E eu não treinei nada mais. E o treinamento tem que ser permanente. Sempre. Eu tenho que ter um cronograma de treinamento dentro do cartório. Um treinamento de janeiro, um treinamento de fevereiro, um treinamento de março, um treinamento de abril. E hoje, com a disponibilidade de treinamentos online que tem, muitos conteúdos gratuitos gravados, se você entrar lá na nossa plataforma, vai ter vários treinamentos que você pode pegar lá e treinar um por mês com a sua equipe sem custo. Mas precisa qualificar. Precisa treinar. E daí faz uma memória de reunião, registrando que a equipe participou do treinamento, que tinha esses tópicos, assina, todo mundo assina ali e fica registrado que a equipe está se qualificando. E daí você monitora no dia a dia a diferença que faz. Só pega os meus treinamentos lá e faz uma experiência. Tenho certeza que vai ter resultado muito diferente. 8º, líderes assustadores, né? Só a pessoa estacionou o carro lá na garagem, opa, fulano já chegou, todo mundo já se posiciona. O que adianta? Se você não está presente e todo mundo está falando de ti e ainda fazendo o trabalho de forma errada, porque as pessoas adoram boicotar se elas não são olhadas, se elas não são cuidadas. Então, preste atenção. 9º, falta de clareza nos objetivos do cartório para o colaborador. Eu tenho que dizer para ele aonde que eu quero chegar. Eu tenho que dizer para ele qual a minha meta, o que eu tenho vontade de ter resultado aqui dentro. Ele tem que trabalhar comigo em relação a esses dados, para conseguir junto comigo chegar naquele resultado. Ou você não precisa das pessoas para trabalhar aí? Se você não precisa que ela vá ao encontro desses objetivos, você tem que estar atuando em todos os lugares. Trabalhar no balcão, trabalhar nos documentos, trabalhar na finalização, trabalhar no financeiro, no administrativo e trabalhar ainda como titular. Olha que canseira. Então eu preciso de pessoas, só que essas pessoas têm que entender para onde que eu quero chegar, porque senão elas vão para outros caminhos. Então esses 9 fatores que eu relacionei para vocês aqui, que vocês devem ter anotado aí, são pontos que desmotivam as pessoas. Então, como identificar um colaborador desmotivado? Aí vou dar algumas dicas para vocês. Como que vocês identificam que ele está motivado ou não? 1. Conflitos constantes. É sempre aquela pessoa que tem problema, que qualquer coisa não está bem, que reclama lá da cozinha, que reclama que alguém deixou um pote na pia, ou é a pessoa que deixa um pote na pia toda hora. Então, ela constantemente está gerando conflito. Briga com um, briga com o outro. Nada é suficiente. 2. Ausência de momentos de descontração. As pessoas gostam de se distrair. Elas gostam de se relacionar com o outro. Por isso a importância de fazer uma ginástica laboral, de fazer um happy hour, de tomar o café em conjunto lá na cozinha, fazer uma caminhada com a equipe. Enfim, tem várias atividades aí e tem muitas coisas que nem custo tem. Então é só uma questão de organizar. 3. Indiferença para realizar as tarefas, as atividades. É indiferente. Faço isso, faço aquilo. Tanto faz. Faço isso primeiro, aquilo. Tanto faz. O pessoal não tem foco, não entende o objetivo do cartório para definir qual a tarefa que ela precisa fazer. Então, isso também é um sinalizador aí para vocês. Outro, a faltas e atrasos. Nossa, a pessoa só falta, só atrasa. Alguma coisa está dizendo que ela não quer ir trabalhar. E se ela não quer ir trabalhar, não quer estar nesse ambiente, ela está desmotivada. Então, vocês precisam identificar. 5. Não atingimento de metas. Ela nunca consegue bater metas. Ou
bate uma meta e 3, 4 na frente não bate. Então ela também tem alguns sinais aí de desmotivação. Queda na qualidade do trabalho. Outro ponto, erra muito, é muito retrabalho, toda hora começa do zero e perde muito tempo. Então, é outro indicativo aí para vocês darem uma olhada na desmotivação. Então, são esses 6 pontos que eu trago aqui para vocês. Como reverter, então, essa desmotivação? Então, crie mecanismos de desenvolvimento da nova liderança. De novo, em primeiro lugar, olha aí, ó. Tem que qualificar o líder. Se o líder não estiver qualificado, não adianta nada. E outra titular, ó, se você que está aqui comigo agora ouvindo, se você não qualificar a liderança dos setores, não adianta nada a tua motivação, porque eles estão ali diretamente com a sua equipe desmotivando todo mundo. Então, primeiro eu preciso olhar para eles, para esse grupo de líderes. Proporcione experiência ao colaborador fora do trabalho, né? Então, fazer caminhada em conjunto, fazer ação social, ginástica laboral, momento de integração, enfim, né? Tem diversas práticas aí. Se entrar no Instagram lá de vários cartórios, todo mundo divulga, então vê o que é interessante para você e faça um roteiro aí de programação de atividades fora do horário de trabalho. 3. Entenda o perfil do seu time e dê desafios compatíveis. Eu tenho que entender o perfil do meu público, do meu time. É só jovem? Então eu tenho que fazer atividades que são relacionadas às pessoas mais jovens. É um time de pessoas mais maduras? Tem que fazer atividades desse jeito. Então, o comportamento das pessoas, ela reage de acordo com a sua faixa etária. Então eu preciso olhar para isso. Dê voz à sua equipe. Deixe eles participarem, deixe eles trazerem sugestões, deixe eles participarem de decisões, organizando momentos de decisões, né? Tem coisas que são muito simples e que para você titular é indiferente. Se a mesa fica aqui ou fica ali, sabe? Fazendo o trabalho, o que ficar melhor para eles, entende? Então, vê aquilo que é possível eles decidirem e deixa que decidam. Realize feedbacks constantes, é o outro item. As pessoas gostam de feedback, porque elas sabem que estão sendo olhadas, que elas estão sendo cuidadas. Feedback positivo, maravilhoso. Feedback negativo relacionado ao fato e já olhando para frente. Como vamos resolver isso? Não culpando as pessoas. Como vamos resolver? Aconteceu isso errado, não gostei, você poderia ter feito assim, assado, então daqui para frente nós vamos fazer assim. E daí movimenta para frente, e as pessoas gostam disso. Valorize o desenvolvimento de cada um. Cada pessoa é única. Eu não posso pegar e oferecer a mesma coisa para todos. Eu estou vendo que aquela pessoa tem uma dificuldade maior ali em português. Não preciso fazer um treinamento de português para toda a equipe. Eu foco naquela. Lá no teu feedback, foi dado feedback para ela. Precisa melhorar o português, tem muito erro, parará, parará. Lá na ação, o que ela vai fazer para melhorar? Fazer um treinamento online de português. Mas para aquela pessoa. Às vezes a gente pega e faz para todo mundo, achando que todo mundo tem o mesmo problema. Então, olhar individual para cada necessidade das pessoas. Então, essa é uma dica maravilhosa. Comece a contratar melhor. Perfil adequado para a função. Então, quem é do atendimento precisa ser mais comunicativo, vai estar falando diretamente com o público. Quem é mais de análise de documento, fazer minuta de procuração, tem que ser mais focado. Tem que ser mais analítico. A pessoa lá do administrativo, não adianta pegar e colocar uma pessoa muito falante lá, porque daí ela não vai finalizar o que tem que finalizar, porque ela está conversando com todo mundo e contando ainda tudo que está acontecendo no financeiro do cartório, porque a necessidade dela é falar. Então, cada pessoa tem um perfil diferente e cada cargo do cartório tem um perfil adequado.
Então, eu olho para o cargo, defino qual o perfil e daí quando eu vou fazer processo seletivo, eu já contrato de acordo com o perfil do cargo. E não o contrário, não adapto a atividade de acordo com a pessoa que está lá executando. Lembrem, né? O propósito do cartório é maior que o propósito das pessoas. Eu preciso entregar um serviço de excelência, um serviço célere, com segurança jurídica. E agora quero fazer mais um convite para vocês. Além de irem no congresso, né, que vai ser fantástico, estamos com muitas novidades e coisas legais lá. Nós iremos fazer um Congresso Day, dia 21 agora de março. Vai faltar 30 dias para o nosso evento lá no congresso. Então a gente vai fazer um dia inteiro online, cheio de atividades. E a gente vai estar toda hora no Instagram lá, entrando ao vivo. Então eu quero que vocês participem de algum momento desses para ver o que vai acontecer e gerar uma vontade de vocês participarem conosco desse maior congresso de gestão, liderança e inovação em cartórios extrajudiciais brasileiros. Tá bom? Espero você também na próxima quinta-feira aqui no Café com Liderança Extrajudicial. Beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau! E realmente são pessoas fenomenais. Sendo uma oportunidade de pensamento da nossa atividade, do nosso futuro. Estamos aprimorando os conhecimentos na área aí de gestão. Não só para a gestão dos cartórios, mas por todo o meio extrajudicial. Pretendo sair daqui com um contrato assinado, quem sabe, para nós já implantar logo na serventia lá no Rio Grande do Sul.